a voz da jornada esportiva da Rádio Rio Mar. A campanha do Remo, o acesso do Remo depois de 32 anos é um feito maior do que o título do Coritiba? Interrogação. Você responde a partir de agora. Carlos de Souza. Boa tarde para você, João. Boa tarde para o Braz. Boa tarde para o ouvinte. Olha, não tenho nem dúvida, né? O feito do Clube do Remo, ele é muito mais importante para mim do que o feito do Coritiba, de conquistar o acesso, né? Porque o acesso do Coritiba é obrigação. O Coritiba, eu acho que ele passou muito mais tempo na primeira divisão do que na segunda divisão. Você pegar a história do Coritiba, se você pegar 1985, né? Coritiba foi campeão brasileiro. Isso da primeira divisão. Isso mesmo. Então não é por acaso. Coritiba é um dos times grandes do futebol brasileiro. Ele está numa capital que está entre as principais capitais do Brasil. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa do Amazonas fica abismado com o Leão. Inclusive, que eles estão assustados por lá com o acesso do Clube do Remo. E vou resumir com 2 palavras: parabéns. Galera, demais. Vocês vão ver eles comentando, assustados, falando que o Leão Azul é o representante do Norte, que estão torcendo por Remo e que o Remo vai levar o nome do futebol, não só paraense, como também do amazonense. Vai acabar ajudando o futebol do Norte. Se você pegar aí as principais cidades do Brasil, Curitiba está entre elas. Se você pegar em qualidade de vida, Curitiba está lá. Se você pegar a questão de indústria, tá em São José dos Pinhais, ali colado em Curitiba, também está lá na lista, né? Então o feito do Clube do Remo, para mim, é muito mais importante. Primeiro, por ser uma equipe do Norte. A torcida do Coritiba não chega nem aos pés da torcida do Clube do Remo. Lógico que eu estou dizendo, não é em número, né? E lógico que o Coritiba tem torcida em Curitiba? Tem, né? Mas se você pegar o torcedor do Coritiba, a maioria torce para time de São Paulo também. São Paulo, Rio, né? Torce para equipes do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio. Então, o feito do Clube do Remo chegar desde 1994, né, que não participava de uma primeira divisão, chegar da maneira que ele chegou, que ele estava na 11ª posição, e de repente ele dá uma guinada que, graças à saída do glorioso, que não ganha nada, inútil, Antônio Oliveira, né? Que eu não sei por que ainda é técnico no futebol brasileiro, porque é o seguinte: você contrata um treinador, um jogador, quando ele é vitorioso. Agora, você não vai contratar alguém que não ganha nada. E esse cidadão, o Antônio Oliveira, não ganha nada. E ele foi contratado pelo Clube do Remo. E depois, quando ele saiu, veio o Guto Ferreira. O Guto deu uma guinada de 6 vitórias seguidas. Depois teve uma queda, lógico, isso é natural. Ninguém consegue manter 100%. E também, né, contou com a ajuda de todos os santos. Não foi só a santinha do meu amigo Paulo Cacheado, não, viu? Foram todos os santos ajudando, empurrando ali o Clube do Remo, porque ele entrou numa situação, João, que ele precisava vencer o Goiás, saiu perdendo de 1-0, conseguiu virar. Precisava que o Criciúma perdesse o jogo ou a Chapecoense perdesse. Os dois eram resultados quase que impossíveis, porque o Cuiabá não tinha nada a ver mais com a festa. Cuiabá não sobe, não cai. Aí pega o Criciúma tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Aí o Cuiabá faz 1-0, a Chapecoense faz 1-0 também na equipe do Atlético Goianiense. E o Remo conta com essa sorte da derrota do Criciúma, do Nelson Batista, né? Que o ano passado não conseguiu acesso do Horizontino. Eduardo Batista. Eduardo Batista, né? Filho do Nelsinho, né? Isso. Então, para mim, a conquista do Remo não só é bom pro futebol do Pará, mas é bom pro futebol do Norte, viu, João? O Norte agradece aí o acesso do Clube do Remo, sem bairrismo, eu não torço para Paysandu, não torço para Remo, mas a chegada do Clube do Remo na primeira divisão melhora em muito o nosso futebol, a nossa região, né? Porque nós temos hoje, o Norte acaba virando. Mandei para você, João Felipe Alves, logo pela manhã,
Acho que não eram 6 horas da manhã ainda, né? Deixa eu ver tudo isso, mas antes do vídeo eu peço que deixe aquele like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, é muito importante pra gente, galera. Clicou no vídeo e já curte logo, que é pra chegar em todo o Brasil e ver a potência do nosso futebol paraense. Clique na tela, qualquer R$5 ajuda o nosso canal, 5, 2. Dito isso, bora pro vídeo. Vou confirmar o horário aqui. 5h55 da manhã, Carlão. 5h55. Mas porque eu sabia que o João estava acordado, ele estava dirigindo manhã no ar lá da TV aqui no estádio Mangueirão. 47.572 pessoas, Braz. 47.572 pessoas. 3.500 pessoas a mais do que a lotação da Arena da Amazônia. Pagante foram 43.316 e a gratuidade 4.257. Uma renda bruta de 3.118.000 redondos e a renda líquida que sobrou para o Clube do Remo, uma mixaria numerada de R$2.285.399,52, viu, Braz? Rapaz, tinha mais gente no estádio que tem lá em Capiranga. Capiranga só tem muito mais, né? Juntar Capiranga, um bocado de cidade aí do Amazonas, Médio né? Solimões não chega, na torcida do Remo. E com detalhe, né? Só torcedor do Clube do Remo. Só torcedor do Remo. Então você pega hoje aí no futebol brasileiro, na primeira divisão, Braz, João, e o ouvinte nosso aqui, pegue aí quais equipes que estão colocando público de 40 mil pessoas, acima de 40 mil pessoas no campo. Quantos times tem? Pouquíssimos. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, olha lá, só. E levando em conta, Carlos, que quando o Manaus botou esses 47 mil aqui, a maioria era torcedor de futebol, do Nacional, do misto, né? São os mistos. Esse não, era torcedor do Remo mesmo, né? Esses são torcedores do Clube do Remo mesmo. Aliás, ontem, das imagens marcantes da transmissão, o jogo foi transmitido pela ESPN, eu vi uma imagem grande de crianças torcedoras do Remo, né? Então, este feito, ele planta uma sementinha para gerações futuras de torcedores do Remo. Muito importante esse acesso. Porque se o pai, a mãe, o tio, o avô, tá todo mundo torcendo pro Remo, ele faz com que os netos também vão torcer, os filhos e netos vão torcer pro Clube do Remo. Ou vão torcer pro Paysandu, se o Paysandu estiver bem, né? Interessante que o Pará consegue manter essa tradição no futebol. Algumas, eu posso citar aqui Ciro de Nazaré, Clube do Remo e Paysandu, estão entre os maiores eventos. O Repá, por exemplo, está entre os maiores clássicos do futebol brasileiro. Então você tem que enaltecer, elogiar e parabenizar o torcedor do Clube do Remo, que tem algumas situações que fizeram com que o Clube do Remo chegasse. Primeiro, contratou na reta final um treinador que conseguiu o seu 5º acesso da Série B para a Série A. Porque quando foram contratar lá, estender do Marco Braz, um cara experiente que trabalhou na equipe do Flamengo, né, muito tempo, na hora de contratar o treinador, aí o cara vai lá e faz a pesquisa na ficha do cara. Opa, isso aqui tá com 4 acessos da Série B para a Série A, então esse cara é bom, então vamos contratar o Guto. Contrataram o Guto. Tinha Pedro Rocha, Regis, olha, o Regis jogou até no São Paulo, Pedro Rocha jogou no Flamengo. Aí você trouxe esse Diego Hernandes, um uruguaio, tem o Panagiotis, que é grego, tem o João Pedro, que me parece que é da Guiné-Bissau, alguma coisa assim, acho que é Guiné-Bissau. Pelo nome deve ser de língua portuguesa, Guiné-Bissau. Né? Guiné-Bissau, né? Isso. Então, o sistema defensivo também. Então, ter jogadores experientes, rodados, né? Acostumado com um grande público, acostumado com grandes desafios. Então, foi por isso que o Clube do Remo subiu. Teve um conjunto aí, não foi por acaso que o Clube do Remo subiu, não, viu? O Remo, você bem falou, no início da sua fala, agora há pouco, quando você iniciou falando do Antônio Oliveira, que ele, por onde passou, não deixou saudades. Foi uma desgraça no Corinthians,
foi uma desgraça maior ainda pro esporte. Botou o Remo 14 jogos sem vitória nesta Série B. O Remo passou a correr risco de rebaixamento, o Remo com o Antônio Oliveira. E aí que vem aquela história de ter alguém que conhece a competição, alguém que sabe jogar, alguém que sabe treinar a competição. O Guto Ferreira não é dos mais brilhantes treinadores do futebol brasileiro, muito pelo contrário, ele é muito criticado porque é muito pragmático, mas ele entrega muito resultado. E esta Série B de 2025, ela mostrou que a competição, ela foi dos times que entregaram mais resultados, uma competição mais pragmática. Por exemplo, o Coxa, o Coritiba, foi campeão da Série B com um dos piores ataques da história da competição. Foram 39 gols. A gente viu aí eles comentando um pouquinho, né, do futebol paraense. Eles estão falando super bem, eles estão abismados, né? Que é um acesso que ninguém esperava. Inclusive eles estão falando super bem do Leão e falando que o futebol amazonense se espelhar no futebol do Clube do Remo. Também te liga aí. Do mercado brasileiro, mercado internacional. Aliás, as contratações de meio de ano do Marcos Braz, elas foram de muita criatividade, né? E elas definiram o acesso do Remo. Ontem 2 gols do João Pedro, o gol do meu uruguaio Diego Hernandes no clássico, o Grego também já marcou em jogo decisivo. Então, ter alguém... O Marcos Braz, o Marcos Braz, ele é aquele tipo de dirigente, Braz, que ele suscita nos torcedores amor e ódio, né? Tem torcedor do Flamengo que ama o Marcos Braz, gelo no sangue, não sei o que, e tem torcedor que odeia. Tem torcedor que não gosta, acha que ele era uma das ruínas do Flamengo, mas, inegavelmente, um dirigente de estrela e conhecedor do mercado. Carlos, eu acho que o Remo tem tudo pra fazer uma boa Série A, viu? Não tô te falando que ele vai fazer uma Série A nível Mirassol, por exemplo. Acho que o Mirassol é a exceção à regra. Mas uma Série A pra se manter, primeiramente se manter, que é o mais importante, o nível muda muito, é muito alto, a diferença de nível da Série A pra B, mas acho que ter alguém como o Marcos Braz, o Guto, que já treinou time na Série A, acho que faz diferença, acho que é importante a manutenção, pelo menos, da comissão técnica e dos dirigentes para seguir na temporada 2026, Carlão. Com certeza, porque o que aconteceu com o Mirassol, que está acontecendo com o Mirassol esse ano, é algo atípico no futebol, né? A equipe no primeiro acesso já brigar. É diferente de você estar numa Série C, disputar a B e subir para A. Agora, você disputar a B, subir para A e já conquistar a vaga direta na Libertadores já é complicado, é totalmente diferente. Você pega aqui, olha os jogadores que tem no elenco do Clube do Remo. O Cantídio é um colombiano que foi contratado pelo Corinthians, né? Jogou muito tempo no Corinthians. Aí você tem o Pedro Rocha, pega a carreira do Pedro Rocha, jogou até no Flamengo. Você tem também o Sávio. O Sávio está sendo pretendido por várias equipes do futebol brasileiro da primeira divisão. Aí você tem o Klaus, zagueiro também, já jogou em equipe grande. Então, equipes de porte. Então você tem um time de qualidade, o Clube do Remo. Agora, se ele se espelhar na equipe do Mirassol e não fizer loucura, né? Porque tem uma diferença grande, né? O Mirassol, se você quando você faz um jogo do Mirassol lá em Mirassol, você não consegue lotar um estádio porque cabe 20 mil pessoas. É totalmente diferente. Porque lá em Mirassol, todos os torcedores, não tem um torcedor fanático pelo Mirassol que nasceu torcendo pro Mirassol. Ele é São Paulino, ele é corintiano, ele é palmeirense, ele é santista e ele tá lá prestigiando o time da cidade dele, né? Então, se o Clube do Remo trabalhar com o pé no chão, ver quem vai sair, quem vai poder ficar, e ele manter essa base e contratar jogadores pontuais, ele vai ter sucesso. Agora, não pode fazer besteira como fez o Paysandu, que o ano passado tinha um bom time, o Márcio Fernandes inclusive falou isso, tinha um time para disputar tranquilamente a série B e permanecer, brigando inclusive pelo acesso, dispensou um monte de gente, contratou jogadores caros, como foi o caso do Rossi, e não conseguiu fazer nada. Perdeu o Nicolas Careca, perdeu uma série de jogadores, perdeu o baixinho lá que foi pro Goiás, pequenininho, venezuelano, né? Parece até o Soteldo, né? Então
fez muita besteira. Contratou um monte de gente. Elenco grande não quer dizer, não é sinônimo de vitória, não. Se fosse assim, o Amazonas teria sido campeão. O Amazonas começou o trabalho na Série B com mais de 50 jogadores. Não tem treinador que aguente isso, que consiga trabalhar com isso, né? Porque você tem 4 times para treinar praticamente, ó. Exatamente, aí não adianta, pode vir estagiário, pode vir treinador consolidado, experiente, treinador com muita bagagem, não vai dar certo, porque ainda mais no contexto Amazonas, a gente já falou isso aqui, e os nossos amigos ouvintes já sabem disso, o contexto do Amazonas, um time multicultural, time jogador europeu, jogador africano, jogador sul-americano em grande quantidade. A gente já viu aí eles comentando aí, né? A gente deu uma pequena pausa para pedir aquele like de vocês, pedir que se inscreva e que se aparecer o botão hypar, clique em hypar para ajudar o nosso trabalho e ajudar o canal a chegar em todo o Brasil e em todos os torcedores paraenses. Dito isso, bora continuar o vídeo. Levou o pragmatismo que o Atlético Paranaense do Odair Hellmann, que não é exatamente um treinador dos mais ofensivos, e o Guto Ferreira, um técnico pragmático que entrega resultados e já está aí no seu 5º acesso, Carlão, igualando Givanildo Oliveira, o lendário treinador Givanildo Oliveira, com o maior número de acessos na carreira da B para A. Olha, que interessante, né? Mas o Guto merece, é um cara batalhador, viu? Por isso que eu falo, você tem treinadores do nível do Guto Ferreira, o Guto Ferreira, que você pega um time na situação que estava o Clube do Remo, ele consegue botar pro acesso. Como é que é o nome do treinador do Curitiba? É o Mozart, não? É o Mozart. O Mozart. Já está no 2º acesso consecutivo, Carlos. Subiu ano passado com o Mirassol. Exatamente. Aí você tem outro treinador que está no Mirassol, o Rafael Guanais. Tem algum... Esses estrangeiros vão fazer melhor trabalho que esse cara no Brasil? Não vão. Não vão. Aí tem um monte de estrangeiros no Brasil que não soma nada. O Eduardo Batista, que pegou o Criciúma na zona do rebaixamento e bateu na trave com acesso. Exatamente. Outro treinador bom. Os treinadores aí estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro que não chegam aos pés desses treinadores. Mas não tem o status porque eles não são estrangeiros. O Guto Ferreira, por exemplo, se ele nascesse na Europa, se ele nascesse em Portugal, ele estava dirigindo seleção no mundo aí, pelo mundo afora. O Rafael Guanais, com esse trabalho dele fantástico, um cara, já ouvi várias entrevistas dele, muitos em podcast, que tem muito tempo para você ficar analisando o que ele está falando, o pensamento dele. Então o cara tem muita qualidade. Então é treinador que se tivesse nascido em Portugal, o cara estava dirigindo seleção. Porque tem qualidade, tem conteúdo, tem trabalho para mostrar. Então, é diferente, por exemplo, de treinadores. Tem treinadores no Brasil totalmente ultrapassados, né? Que ficam aí em podcast criticando a molecada nova, mas que não parou no tempo também, né? É entregador de camisa, tem um bocado de entregador de camisa. Exato, Carlão. Passando aqui nos comentários do nosso YouTube, a Marta Barreto sempre coladinha conosco, sempre conectada, dizendo: ontem eu não sabia se assistia Amazonas ou Remo. Que show de fé que o Pará deu, imagens da Nossa Senhora. Ela falando aqui, né, da festa que o Braz citou logo na abertura do programa, né, porque eles fizeram uma grande homenagem, entraram com a imagem da Santa, fizeram um mosaico em 3D, etc. Aliás, uma imagem muito bonita, religiosidade que acompanha, né, o povo paraense de longa data, principalmente a devoção a Nossa Senhora de Nazaré. O Ebert Oficial 2023 aqui. Quando sai o calendário da FAF 2026, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso. E aí ele complementa: os times do Amazonas deveriam espelhar no Remo. Isto é ser profissional, chega de viver no passado. Carlos falou tudo, nenhum estagiário de técnico, nenhum dinossauro ultrapassado e 3 pontinhos, né? O Armindo Ribeiro tá aqui. Minha Nossa Senhora, só o Aderbal Lana para ressuscitar o William Barbio e para acabar o presidente ainda renovou o contrato dele. O William Barbio seguirá no Amazonas, ao que tudo indica, para a temporada 2026. Você viu o lance dele? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Peço que deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, lembrando que a gente tem vídeo diário. Até o próximo vídeo e fui. Valeu. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns.